Olá, eu sou Leila Andrade, corretora de imóveis, e hoje eu vou bater um papo bem legal, gostoso, falando sobre comprar casa no exterior e vender João Pessoa para o mundo. E não poderia ser outra pessoa, né? Renê Lima, corretora, especialista na área. E hoje, com muito prazer, eu recebo aqui no meu espaço Renê, que entrou na minha vida para ser minha coach fitness. Ela veio da Europa e eu sempre fiquei encantada. Eu consigo identificar e entender o perfil de pessoas, porque eu amo pessoas. E no primeiro momento eu consegui enxergar que Renê tinha muito mais potencial de ir muito mais além do que ela realmente ia, mas na verdade o que mais me encantou nela sempre foi amor, determinação e ser inteira no que ela faz. Eu amo o mercado imobiliário, todo mundo sabe. Apesar dela não ser uma amiga que o mercado imobiliário teve, mas eu amo o mercado imobiliário. Eu gosto muito de Tatiana Sete, da Sete Imóveis. E ela disse que quando ela aprendeu a ter disciplina, treinar, determinar tempo, mudou tudo. Ela disse que virou a chave, que ela aprendeu que se ela tinha domínio, controle sobre o físico, sobre decidir não dormir e malhar, decidi não comer, mesmo sendo bom, para priorizar a saúde. Ela disse que quando conseguiu isso, virou a chave, ela realmente mudou quanto pessoa. E eu vejo isso em você, Renê. Me conta a importância que você vê nisso tudo. O que o fitness, essa transformação física trouxe para a sua vida? Oi, pessoal. Assim, com a Leila falando, não tem como eu não ficar emocionada, né, com tudo isso que ela falou. É, Se não fosse por ela, eu não teria achado o meu propósito, porque eu andei mundos e mundos e nunca tinha achado realmente qual era o meu chamado. E eu descobri graças a você. É, eu sempre tive muita tendência a engordar, né? Então, desde adolescente, toda vez que eu comia alguma coisinha, quando eu tava de férias, eu saía para algum canto, saía da dieta, sempre começava a voltar a peso. Então eu sempre lutei com o peso. Até hoje eu luto com o peso, né? Porque hoje em dia eu consegui ter um peso ideal, que o peso ele realmente ele não faz parte de uma preocupação diária. E eu tive uma filha e durante a gravidez eu relaxei de vez. Aí eu comia o que eu queria, aí eu fazia o que eu queria. Resultado, todo mundo dizia que quando tivesse o bebê ia emagrecer. A minha filha ela nasceu com 6 meses, eu estava 33 quilos mais gorda do que eu tinha antes da gravidez. E eu vi que eu não ia ter condições. E as decisões da minha vida elas parecem que são muito rápidas, mas na verdade vem crescendo dentro de mim um movimento que no dia que eu falo é um corte, é uma nova etapa da minha vida. Quando eu estava com quase 100 quilos, eu decidi que eu ia ser magra. Só que eu não sei só decidir, eu preciso ter um sonho que ele é tão longe, mas tão distante, que se eu não conseguir sonhar tão alto, eu vou perder o interesse. Tem que ser desafio. Então eu decidi que eu ia ser fisiculturista com 100 quilos. E aí, ser fisiculturista, como a gente é um culturismo do físico, né? Uma pessoa realmente tá ali, mas é muito mais, porque você tem que abrir mão de muita coisa. Na época que eu conheci a Leila, foi na época da pandemia, eu treinava ela no condomínio que ela morava, através de uma amiga nossa que a gente se conheceu. E era todos os dias. Eu sabia que cada vez que eu falhasse, isso ia me afastar mais ainda do sonho. Então, eu consegui trazer muitas das coisas que eu aprendi naquela época. Talvez se eu tivesse virado corretora antes de ser fisiculturista, eu não teria me dado tão bem. Porque todos os desafios que eu via, eu tentava melhorar. Então, essa sua amiga que você fala, eu concordo 100% com ela. Se você não determinar que você vai fazer, não importa o que, tá chovendo, está fazendo sol, tô com vontade, tô cansada, e você cria esse hábito e você aplica em outras áreas da sua vida, é fantástico, porque você tá com dor. Você treinar com sono, você tá com dor, você tá querendo dormir. Você treinar pesado, você sabe, é dor. Tudo você começa a criar o conforto no desconforto. Então isso é muito interessante.
Verdade. E, gente, deixa eu dizer. Me fez sofrer. Ela falando, veio um filme e eu me lembrei que um dia estávamos treinando e era na academia do condomínio e todo mundo olhando pra mim e eu não estava conseguindo segurar o peso porque ela botava mais e eu sou uma pessoa altamente desafiável. Eu gosto de romper limites e Renê me desafiava e eu fazia de tudo para que acontecesse. Ela foi no carro, trouxe um negocinho, amarrou da minha mão para o peso. O homem olhou, disse, poxa, e ela tá amarrando a outra. Mas assim, o que eu quero dizer isso é porque todas as pessoas que vocês vão ver aqui sempre vão ser pessoas que eu amo, pessoas que eu admiro. E eu acredito que são histórias que elas têm que vir à tona, independente de qualquer profissão, Renê. Eu acredito que não existe sucesso profissional sem autoconhecimento, sem você se autodesafiar, aprender que em alguns momentos é necessário virar chave, mudar estratégias. E a gente, quanto corretoras, né, é muito, muito, muito importante entender do outro. Identificar o que o outro gosta, identificar o perfil, para que você faça uma busca de um imóvel assertivo. Isso é muito importante. E assim, eu louvo a Deus com toda a força que eu tenho pela sua vida, por te ter na minha vida. Todas as vezes eu digo, Renê é uma amiga do mercado, mas não foi o mercado. Eu decidi amar sem o mercado. Sempre tive personal que passou, foram apenas personal. E Renê eu decidi ter na minha vida. Quando ela estava nessa época mais difícil, eu tentava ela com pão de queijo todo dia. Era. Às vezes eu caía. Não era fácil, não. E eu me lembro até hoje como foi que você fez pra mim. Como você plantou a semente? Você lembra como foi? Lembro. Você ligou pra mim, era um sábado, e você disse, Renê, eu tô pensando aqui, você deveria vender imóvel para estrangeiro. Eu acho que você tem um perfil. Isso nunca tinha passado, o mercado imobiliário nunca tinha passado na minha cabeça. Eu vendia João Pessoa porque eu gosto muito da cidade e morava fora. Mas eu nunca tinha parado e disse assim, epa, existe uma coisa aí que eu posso fazer. E aí você chamou eu e o Frank, meu esposo, para ir para sua casa. E aí foi aí que você começou a abrir os meus olhos. E engraçado que você falou isso, de noite eu entrei no curso online e comecei a fazer já a minha matrícula. Eu não sabia nem o que estava me esperando naquele momento. Então, eu nunca vou conseguir falar da minha história sem falar de você. Oh, Jesus, que lindo. Que lindo. Acho que isso é o significado de tudo. Independente de qualquer situação, independente de mercado financeiro, eu decidi amar a Renê, decidi amar o Frank, a Lívia, e isso, pra mim, é o que há de mais importante. Inclusive, Renê, eu acho que eu me identifico muito com você, porque me vejo muito em você. A gente tem muita semelhança. Essa sua vontade de fazer acontecer. Você foi uma das pessoas mais ensináveis e treináveis que eu já tive. Eu não sou fácil, gente. Às vezes eu metia o cacete. Ela ligava pra mim com um sonho e eu transformava em um pesadelo em 5 minutos. Isso era vingança, viu, gente? Por que eu fazia com ela. Eu fazia ela sofrer na academia, aí quando a gente inventou... Gente, mas é isso mesmo. Foram experiências que adquirimos juntas. Eu nichei no mercado, que acho até que Renê não entrou por respeito e amor e admiração por mim. Ela decidiu que todas as vezes que ela fosse vender casa, lote em condomínio, seria comigo, numa parceria comigo. Isso eu acho lindo e consigo ver e enxergar nela. Assim como eu também nunca pensei que houvesse alguma possibilidade de vender João Pessoa para o mundo ou o mundo para João Pessoa sem você. Sim. Eu acho que parcerias onde duas pessoas têm um foco, se ouvem e abrem mão de algumas coisas por amor, Sim. faz toda a diferença no mercado. É o multiplicar para dividir em todas as partes, né? Com Renê, eu multiplico trabalho, mas eu multiplico ajuda, eu multiplico amor, eu multiplico presença, eu tenho ela junto de mim. Então, assim, enquanto o mundo vê que parceria se divide dinheiro, eu acredito que parceria se divide trabalho, coração, amor, determinação. Que você impulsionar o outro a subir, a crescer, nunca vai lhe diminuir ou lhe botar para baixo.
E essa semana eu sou um pouco parecida com ela. Eu recebi uma ligação de uma cliente muito querida, muito especial, e ela me perguntou: Leila, quero comprar uma casa em Orlando. Você vende? Eu digo: agora. Não tenho uma, gente. Não tinha, hoje já temos, né? Mas assim, eu tenho vontade, determinação de fazer acontecer, e Deus me deu as pessoas certas em todo o meu ciclo. E eu sempre soube que eu podia contar com você. Eu sempre soube que teria em você essa parceira fiel, amiga, que às vezes faz eu ir dormir exausta, né? Mas isso é muito bom. E assim, hoje estamos aqui para falar um pouco desse mercado dela, que hoje considero o nosso, que é esse mercado que esse início de ano mudou um pouco. O sonho de Renê sempre foi vender João Pessoa para o mundo, e hoje a gente está vendo a necessidade de também vender o mundo para João Pessoa e para o Brasil, não é verdade, Renê? Verdade. Está se tendo essa procura. Você tem vivenciado isso, pessoas procurando? Tenho vivenciado e a própria, assim, eu acho que é muito assim, quando você as melhores imóveis que eu vendi, as melhores oportunidades nunca foram através de um telefone de um desconhecido. Todos, a maioria dos imóveis, os melhores e mais importantes que eu vendi, foi numa mesa de restaurante. Foi por indicação, foi por amigos. Então, do mesmo jeito que eu comecei, todas as minhas viagens, eu sempre entrava em contato com corretores e eu tinha acesso a esses corretores e os produtos desses corretores. Mesmo que eu, no primeiro momento, não visse a oportunidade, mas eu guardava essa informação e esse mercado, e fui aprendendo o mercado. A partir do momento que a gente entrou numa incerteza do que está acontecendo na nossa economia, porque não tem como a gente falar de futuro com certeza, porque está tudo muito novo, é tudo uma nova experiência. Se fala muito em proteção de capital. E isso é um termo que eu aprendi recentemente, de tanto falar com pessoas que estão preocupadas, né, estão preocupadas com esse tipo de alocar o capital. Então, o euro e o dólar ele começou a ficar muito volátil aqui. Tem hora que batia 7, tem hora que batia 4. Então, como é que eu faço para me proteger? Eu que sou uma pessoa que tem um padrão de vida bom aqui, que é o padrão que a gente trabalha, o alto padrão. Eu vou começar a tirar esse recurso daqui e vou colocar em outros lugares. O mercado financeiro muito instável. Uma hora, como eu falei, uma hora está lá em cima, outra lá embaixo. Qual é o melhor mercado para se investir agora? Imóveis. Então, eu tive que fazer também uma imersão em economia para entender esse perfil e aumentou. Então, eu comecei a ter brasileiros, não só daqui da Paraíba, mas de todas as regiões do Brasil, perguntando: e se eu quiser comprar lá fora, que nem você? Então, com o network que eu consegui alcançar dos clientes que já moram fora, comprando aqui, eu consegui essa ponte. Então, a gente tem como rapidamente trazer essa rede também para aqui. E assim, você fala muito sobre proteção de patrimônio. Acredito, acho importante. Digo que no momento de agora é essencial, mas eu também falo em aporte de patrimônio. Sempre a compra de qualquer imóvel, você está fazendo aporte em valor agregado, seguro, instável e rentável na sua vida. Então, assim, como o Renê falou muito bem, essa incerteza, insegurança estamos vivendo agora. Então, ter um plano B ou ter algo fora, algo que a gente considera seguro, para mim hoje é importante. E assim, são várias pessoas que estão pensando. Independente de qualquer lugar do mundo, imóvel é imóvel e é o patrimônio mais seguro, não é, Renê? É verdade. Assim, existe sempre dois pontos, né? A gente fala sempre rentabilidade e valorização, né? Valorização é quando o seu imóvel vai valer depois de tanto tempo, né? Principalmente porque a gente tem um adensamento demográfico de certas regiões, né? Eu digo que eu aprendi isso, na verdade, no final do ano passado, numa viagem que eu fiz para Santa Catarina. E um grande CEO de uma grande imobiliária, ele falou: Renê, aqui no Brasil o imóvel, ele para em Santa Catarina, os melhores imóveis, eu acho que é 60 mil metros quadrados, eles trabalham lá com esse ticket. Quero vender lá, viu, Renê? Vamos vender. Então, a gente tem o imóvel no Brasil, ele para aqui, e lá no mundo é Estados Unidos, Flórida, e especificamente Miami. Então, todo mundo que quer comprar imóvel no mundo, eles vão acabar indo lá para esse local. Então, quando você falou para mim: Renê, vamos trabalhar Estados Unidos e Flórida, isso já estava assim, eu querendo ver como eu conseguia fazer e por onde eu começar. Então, é muito importante esse imóvel.
A gente pode falar até um pouquinho, você tem mais conhecimento da Flórida do que eu, você já viajou mais pela Flórida do que eu, do que você vê do que é a rentabilidade lá, do que é o aluguel lá, Leila. É. Hoje conversamos com uma corretora que estamos orando para ver se vai se tornar nossa parceira. E ela nos explicou, e eu já me hospedei algumas vezes, lá na Flórida, principalmente na região da circunvizinhança de Orlando, eles fazem condomínios horizontais de casa, que eles chamam de vacation home, que são casas que você pode usar para sua moradia, ou no período que você não estiver lá, você pode alugar pelo Airbnb por temporada e você pode ganhar dinheiro em dólar. Você pode ganhar dinheiro em dólar. Tem que repetir, né, Renê? Tem, você pode. De último caso, não é uma casa que eu quero, Leila, para morar. Não é um dinheiro que eu necessito para minha vida. Gente, aposentadoria de viagem. Dinheiro em dólar para você viajar, curtir o mundo. Você compra uma casa, ela trabalha para você, rentabiliza e com o dinheiro dela, se você realmente não precisar, além de proteção patrimonial, aporte de patrimônio, já pensou, Renê, você ter uma casa para curtir, passar um mês do ano, caso você queira. Cansei da Flórida. Eu vou pegar o dinheiro e viajar o mundo. Viaja o mundo. E assim, também vale salientar, eu quero fazer só um parêntese aqui em relação a outros imóveis de outros locais. Né? Antes de eu começar a estudar o mercado americano, que a gente vai começar a estudar inclusive juntas, eu estudei muito o mercado europeu. E é isso que a gente estudar regiões que já existe um adensamento, já existe uma grande procura, né? O que é que acontece? Esse imóvel ele vai cada vez ser mais valorizado. Então, se a região circunvizinha de Orlando, você está dizendo que é um bom lugar para a gente explorar, significa que se a gente tem uma pessoa procurando esse tipo de produto e você tem esse produto, é uma questão realmente de se fazer sentido. Você encontra as duas pontas muito mais fácil. Então, é preciso também fazer esse estudo de mercado de lá e fazer essa divulgação do que a gente está operando aqui agora. E por falar em rentabilidade, ontem conversei com um cliente, meu marido é construtor e temos um cliente que mora em Miami, já nos comprou alguns apartamentos. E meu marido conversou com ele sobre rentabilidade e eu fiquei encantada. Hoje no Brasil, um aluguel considerado um bom aluguel, ele gira em média de 0,5% mês. É verdade. 6% ano. Lá você compra uma casa de 350 mil dólares e ela vai lhe render no mínimo 3.500 dólares mês. Então estamos falando de 1%. Então você está segurando o seu patrimônio, você está fazendo aporte de capital e você está rentabilizando de forma segura 1% ao mês. Pesquisamos um pouco hoje sobre a Flórida e descobrimos que em 2025 a Universal vai inaugurar o maior parque do mundo. É uma cidade encantadora, é uma cidade que realmente faz com que você sonhe, você vire criança. O Complexo Disney hoje dispõe de 5 encantadores parques. Universal tem 3, temos SeaWorld e várias outras opções. É uma cidade preparada para receber o turista. Uma cidade que não cansa, que eu já fui mais de 10 vezes, com certeza. Amo aquele lugar. E se eu fosse escolher um para morar, lá teria grandes possibilidades de ser o local escolhido. E o que me encanta é que lá nunca vai deixar de ser um paraíso turístico. Todas as vezes, Renê, que a gente vai, que a gente chega, a gente vê novidades e tudo assim. São coisas grandiosas, encantadoras. É o maior parque da Lego do mundo. Então, isso traz também para o investidor de lá essa segurança. É verdade. Não é um local de moda. Não é um local de moda. É um local que há muitos anos vem liderando no ranking do turismo, não por crescimento esse ano. Lá vem liderando há muito tempo. E são vários turismos lá. Lá existe o turismo mesmo para viajar, lá existe para comprar, é o local onde pessoas grávidas vão para fazer enxoval. Sim, é verdade. Eu, por exemplo, gente, já construí 3 casas, né? Eu vou comprar roupa de cama,
eletrodoméstico, muita coisa de cozinha, né? Todo mundo sabe que eu sou a louca por coisas de casa, de cozinha. Quando chega lá eu fico louca. Eu já viajei sozinha com meu marido, da gente trazer 5, 6 malas de 30 quilos. Então, assim, não é só um lugar para você ir para parque. E quando você vai para curtir a vida nos Estados Unidos, que você vai ver como eles vivem, a segurança. A gente anda em algumas casas que o correio chega e coloca a encomenda na frente de casa. A pessoa está viajando 15 dias depois, quando você chega, a encomenda está lá. Essa segurança é algo que acho que o mundo está procurando, que faz o nosso olhar brilhar. Me diz, na Europa, como é? Eu realmente conheço muito pouco lá. A Europa é muito parecido. E quanto mais para o norte você vai, mais seguro e assim, teoricamente, o estilo de vida ele acaba sendo cada vez mais respeitador com o próximo, né? Aconteceu alguns problemas na Europa dos últimos 10 anos com a questão dos refugiados, né? Porque acolheu muita gente. E nem todo mundo que você acolhe é uma pessoa de bem, né? Tem as melhores intenções. E assim, claro que eu estou falando de uma cidade que é muito densa, Berlim, uma das cidades maiores da Alemanha, que foi onde eu morei. Na cidade onde eu morava, em Leipzig, já era completamente diferente. Já é realmente aquela sensação de casa do interior. E na Noruega, que também foi um lugar que eu cheguei a morar, as pessoas dormem de porta aberta. Você pode facilmente chegar em casa, se você esquecer sua chave, abre e você entra. Então, assim, acredito que também em algumas regiões que também são centro e metrópoles, também tem esse mesmo tipo de problema. Agora, a violência, como a gente encontra aqui no Brasil, né, de você ter, às vezes, medo do seu celular, não, isso aí realmente isso eu nunca vi, não. Eu confesso a vocês que nos Estados Unidos eu me sinto plenamente segura. Plenamente segura. Amo você chegar em um cruzamento lá que tem 5 vias e eles respeitarem. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui sozinha com o André, só para compras, a gente programou o GPS para não andar por vias tão turísticas. E a gente queria conhecer Downtown, conhecer mais aquelas regiões que não eram tão turísticas. E a gente parava e eu começava a observar. Primeira coisa, eles olhavam quem já estavam e só saíam quando os carros. Lá eles respeitam por sequência. É uma educação diferente. Muito, muito diferente, sabe? Assim, isso realmente me encanta. Eu me lembro que eu fui visitar um amigo, Cleomi. Na época ele morava vizinho de Washington, D.C. E ele tinha um filho mais novo de 13 anos, que era a idade da minha filha aqui. Minha filha de 13 anos não ia na cultura inglesa da esquina de casa só. A menina ia levar e ia pegar. E Kaique chegou e disse, pai, eu vou comprar jogo de videogame. Pegou um patinete elétrico e ele foi sozinho no centro da cidade que ele morava, comprar a fita de videogame e trazer para casa. Nossa, e isso assim, me encantou. Sim. Faz com que a gente sonhe viver isso de novo. Sem falar que é um país de oportunidades. É um país de oportunidades. É um país de oportunidades. E eu quero falar com você. Sabem que eu trabalho no mercado com credibilidade, com confiança, com conhecimento de causa, Renê também. Então, estamos agora, nesse momento, fazendo pesquisa de mercado, não é, Renê? Exatamente. Nós queremos entender como funciona enviar dinheiro para lá, como funciona para o turista comprar imóvel lá, como funciona para abrir firma lá. Então, vamos trabalhar de uma forma que a gente não vai, de forma aleatória, levar para você para comprar qualquer casa de qualquer forma, tá? A gente está realmente estudando, fazendo uma pesquisa de mercado. Planejando uma viagem aí, né, Renê? Isso. Eu acho que o mais importante também para quem, por exemplo, quem está conhecendo agora, né, através de você, a oportunidade que é Orlando é entender o que é Orlando, né? E experimentar através, você já faz isso muito no seu canal, né? De tentar trazer as sensações daquilo que é seu dia a dia para o seu público. Então eu acho isso muito válido. Essa viagem serve, para a gente abrir o leque de oportunidades, ganhar conhecimento e mostrar os canais que a gente pode tá fazendo recomendação. Porque como é corretora de imóveis, eu vi que é muito mais do que imóvel. O corretor de alto padrão, ele vende muito mais do que a casa. Ele vende, na verdade, o pacote completo do que o cliente está precisando. Ele é uma solução multifacetada. E isso eu acho que é interessante. Verdade. Então, assim,
Acreditem na gente, muito em breve, estamos nos empenhando muito, pesquisando muito, desenvolvendo ainda mais network, mais relacionamento, fazendo pesquisa de mercado a todo momento para a gente trazer imóveis bons, em oportunidade, totalmente confiáveis para você.